Palavra de Poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezi. Eu vou dar uns comandos aqui e você continua olhando aqui. Senhor, Abacadosh, Pai Santo, pelos méritos e pelo favor de Yeshua HaMashiach, o que a tua igreja conhece como Jesus, pelos méritos e o sangue do Cordeiro no madeiro, aquele sangue que verteu e trouxe-nos salvação, aquele sangue que verteu e nos trouxe pureza, aquele sangue que verteu e nos asperge com proteção. Eu requiro agora no mundo espiritual que toda sujeira aberta pelo espírito de Baal, que toda sujeira aberta no mundo espiritual por Baal Beuzebu, pelo portal chamado Halloween, eu quero você abrindo a sua boca aí, irmão. Por essas portas dimensionais eu selo, eu fecho, eu paraliso todas essas sujeiras espirituais que a nossa cidade recebeu. Eu paraliso todas essas sujeiras espirituais que sujam os altares. Igrejas que comemoram Halloween, que sejam transformadas pelas águas purificadoras. Nós cancelamos agora na mente desse meu irmão, nós cancelamos agora na mente dessa minha irmã, nós cancelamos agora essa sujeira e essa impureza de idolatria, essa impureza de feitiçaria, a impureza da macumbaria, a impureza da magia negra, a impureza do vudus africanos. Nós cancelamos vocês sobre esse lugar. Voodoo, nós cancelamos. A nuvem da glória, Shekinah do céu, desce nesse lugar agora, e em nome de Yeshua HaMashiach, pelo poderoso sangue do Abba, pelo poderoso sangue do Filho, pela poderosa presença do Espírito de Aruah HaKodesh, aquele que tem fogo, aquele que fala no fogo, aquele que fala na água. Nós limpamos agora os altares, nós limpamos agora os altares, nós limpamos a feitiçaria aí da sua mente, nós limpamos agora a macumbaria aí da sua frente. Nós dizemos: pensamentos pornográficos, fora. Pensamentos de prostituição, fora. Adultério, fora. Prostituição espiritual, fora. Macumbaria, feitiçaria, magia negra, voodoo, fora. Todas as hostes da maldade, todas as hostes que foram abertas e legalizadas por altares de Halloween, nós dizemos: estão limpas pelas águas de Adonai de Sebaó, estão limpas pelas águas da pureza, estão limpas pelas águas da pureza, estão limpas pelas águas da pureza. Você pode dizer isso: eu estou limpo. Você pode começar agora a dizer: eu estou limpo, eu estou limpo, eu estou limpo com águas, eu estou limpo com águas, eu estou limpo com águas, eu estou limpo com águas limpas, águas frescas, águas novas. Águas novas, eu estou limpo com águas, eu estou limpo com águas. Você pode dizer isso? Em nome de Yeshua. Em nome de Yeshua. Sela. Em nome de Yeshua. Que a sua água, Senhor, purifique mente, que as tuas águas purifiquem coração, que as tuas águas, Senhor, purifiquem, Senhor, toda a intensidade, toda a intenção, Senhor, com toda a intensidade. Atinja, Senhor, a mente, atinja, Senhor, os pensamentos, atinja, Senhor, o coração agora. Caralamashere caramba. Chore calamassuri alanamas. Querelamassori alanamas. Destrua todo altar, Miguel, todo altar da idolatria em nós. Toda cultura maligna, toda cultura satânica cai agora de dentro da nossa casa, cai agora de dentro do nosso coração, cai agora. Que a água do Espírito flua,
Que as águas do Espírito fluam nesse lugar. As águas do Espírito nos banhem agora. Nos banhem agora. Orialamasse. Shurialaramasuke. Shurialanamasu. Venceu aí, querido? Ministério Evangelho de Poder. Uma casa apostólica movendo-se em adoração, intercessão e palavra profética. Uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na terra. todos os atributos, todos os códigos e revelações deste mês de Shes vão estar lá. E um dos códigos é de destruição de toda a idolatria. E a idolatria não se vence só aqui e agora, irmão. Amanhã você vai ter que lutar de novo contra altares que vão tentar ser reconstruídos, ser levantados dentro de você. E você tem que chamar Miguel. Você tem que chamar Miguel para te ajudar a destruir isso. Ele falando isso, deixa eu dizer uma coisa. Eu estava há duas semanas atrás, acho 2 semanas,
uma semana, não me lembro. Eu e a Evangelista, nós fomos viajar, e no caminho de ida para essa viagem, nós sofremos um acidente, quase nós morremos, e aquilo foi muito impactante para nós, porque além do Senhor ter nos livrado, o Senhor nos ensinou algo muito tremendo e profundo. Porque às vezes nós achamos que nós estamos aqui, nós ministramos louvor, nós somos obreiros, nós achamos que nós sabemos de tudo, nós achamos que nós estamos preparados para qualquer situação, mas não é bem assim. Eu me deparei com uma situação onde eu achava que eu não era capaz de suportar, eu achava que eu não ia aguentar, e realmente eu não estava aguentando. E nós batemos o carro na serra, quase que a gente cai, morre lá para baixo, mas o Senhor nos livrou. E nós ficamos muito desesperados. Ligamos na pousada onde nós íamos ficar. Eles foram lá nos buscar. Chamei um guincho para levar meu carro. Quando nós entramos na pousada, no quarto, nós somos tomados por um medo, por uma angústia tão grande, que eu estava com medo de sair da onde eu cheguei e fiquei na cama para ir no banheiro da pousada. Eu fui conhecer o banheiro depois de umas 2 horas, desde que eu cheguei no quarto. Nós deitamos na cama e começamos a chorar, temerosos, com medo, porque nós estávamos em outra cidade, em outro estado. Nós fomos para o Rio de Janeiro, e nós ficamos tão longe da segurança dos nossos pais, da segurança dos nossos amigos, da segurança dos nossos pastores, que parecia que não tinha saída. Eu fiquei com muito medo, e a Evangelista Beatriz chorando, e eu comecei a chorar também de medo, e sentindo a presença maligna dentro do quarto. E eu orava, mas a minha oração parecia que não passava do teto. Aí nós começamos a conversar um com o outro, chorando. Ela falava: eu estou com medo, eu estou com uma sensação de que é para a gente ir embora daqui, eu não aguento mais ficar aqui. Falei: estou sentindo a mesma coisa, vamos embora. Foi quando antes disso acontecer, eu já tinha avisado o apóstolo. Aí eu chamei ele de novo no WhatsApp e falei: apóstolo, está muito pesado aqui, eu não estou conseguindo ficar aqui, eu estou desesperado, eu estou chorando, eu não paro de chorar, eu estou com medo, eu falei que eu estava com medo, irmão. Eu estou aqui ministrando para você, eu ministro louvor aqui, para você ver o que a gente passa, para você ver o nível, as situações que o Senhor nos põe para nos provar. Eu estava com medo, eu estava chorando. Mas como? Um evangelista com medo? Estava. Porque Deus queria me tratar nessa área. Deus queria mostrar algo para mim, não só para mim, quanto para minha esposa. E eu chorando, eu chamei ele e disse: apóstolo, eu vou embora, não vou ficar aqui, eu vou dormir só aqui e vou para casa, porque eu não aguento ficar nesse lugar. É muita opressão, é muito peso maligno. Eu estava com a sensação que aonde eu ia, alguém ia querer me matar. Aonde eu ia, eu saía do quarto assim para procurar ajuda, eu olhava na janela, eu estava com medo de alguém passar e estar na minha maldade. Olha o medo que eu estava, a sensação maligna. E eu chamei ele e disse: eu vou para casa, vou conversar com o dono da pousada aqui, vou ver o que a gente pode fazer, vou consertar meu carro e a gente vai embora amanhã. Sabe o que ele falou para mim? De jeito nenhum você vai embora. De jeito nenhum você vai embora. Você tem algo que eu depositei sobre você, que eu tenho. Você tem uma unção, e eu, como teu apóstolo, mando Miguel em seu favor. Pode chamar ele. Pode chamar ele aí, onde você estiver. Pode chamar ele. Eu direciono ele. Eu dou legalidade para ele ir até onde você está, e dou liberdade para você invocar ele. A terra que tentou matar vocês, vocês vão levar vida para ela. Irmão, nessa hora eu falei para ele: ok, vou orar. Eu estava chorando.
com medo. Nessa hora eu falei, peguei na mão dela, deitado na cama. O apóstolo disse para a gente orar e chamar Miguel. Ela, tá bom. Irmão, eu comecei a orar, veio uma unção de leão, chamei Miguel, parece que eu senti ele sentando do meu lado ali na cama, e eu levantei da cama, fui no banheiro, nem sabia como é que era o banheiro, já fui com a mão na parede, abri a janela, expulsei tudo o que tinha ali, tudo, mudou tudo, mudou a pousada, mudou tudo, mudou ela estava de um jeito que eu nunca vi, tremendo, de medo, desesperada. Meu Deus, ela mudou. Na hora que a gente terminou de orar, mudou a nossa aparência, mudou o ar do quarto, mudou tudo. Por quê? Miguel desceu lá. E Miguel, quando ele desce, ele não desce para perder nada. Miguel não desce para perder nenhuma batalha. E ali, depois da gente fazer essa oração, brotou na minha mão, de dentro dos meus poros saiu pedra. Eu gravei e mostrei para ele, de dentro dos meus poros. Mas entenda que, como ele disse, para eu poder invocar Miguel, para eu poder chamar Miguel, ele teve que dar legalidade para isso. Então, não é qualquer um que pode. Não é qualquer um que pode chamar Miguel para intervir. Eu pude chamar porque ele deu essa liberdade, ele deu essa conexão para mim atrair. E quando nós temos isso, e quando nós conquistamos isso, nós subimos um nível com o Senhor. Então, nesse mês, nesse tempo, amém. Não entendi. Anjos obedecem mais à autoridade do que os homens. Você ouviu isso, querido? Os anjos obedecem a autoridades primárias. Então quando você quiser fazer algo, ou se sentir em uma situação complicada, difícil, e você vê que há uma necessidade, você não pode fazer isso. Ou você chama o apóstolo. Nem eu sabia que eu podia fazer isso, que eu tinha capacidade, mas eu consegui porque ele deu a liberdade, ele deu a legalidade para mim atrair o anjo e mudar aquele lugar. Exatamente. Responde, né? Exato. Exatamente. Então, se você tem sua vida debaixo dos princípios que o apóstolo ensina, você sim vai ser atendido, se ele permitir. Agora, se você não honra como deve ser honrado aquilo que é liberado desse altar, aquilo que ele libera com a vida dele, você não vai conseguir vencer, você não vai conseguir derrubar os altares de idolatria na sua vida. Nós chamamos Miguel aqui agora justamente para acabar com a idolatria, porque o diabo vem com essa cultura de Halloween, ele vem com essa cultura satânica em tentar impor. Tem até algumas igrejas que fazem festas do Halloween. Então ele vem com um sapatinho de veludo, ele vem de mansinho, tentando entrar e implantar a cultura do inferno dentro das igrejas, na sua vida, na minha vida. Mas nós, quando nós entendemos princípio, obedecemos princípio, honramos princípio, Miguel vem através de uma autoridade primária, como aconteceu aqui, e destrói. Se você crê, ele destrói toda a idolatria de você. Sim.
Sim, é que nós estamos no tempo. Páscoa, da cultura. Então não deixa a cultura do mundo, irmão. Não deixa a cultura do mundo dominar você. Mas vem com a cultura do céu e vença. Vença essas coisas. Não caia, não. Se seu amigo vai, se você conhece pessoas que vai, não, você não vive isso, porque você tem o entendimento de que isso não é e não provém do Senhor. Aleluia. Então entenda o código desse mês. Esse mês tem um código de destruir a idolatria. Destruir. É um mês onde vem dilúvio. O que o dilúvio fala? De salvação. Como alguém pode ser salvo com altares de outros deuses dentro de você? Deixa o dilúvio de Deus banhar a terra, salvar você, te livrar disso, da desgraça, te livrar da cultura do mundo, da cultura do inferno. Aleluia. Agora o obreiro Jonathan vai ministrar uma palavra. Que você esteja com o seu espírito atento àquilo que o Eterno tem para fazer aqui. Porque tem grandes coisas. Miguel ainda está aqui, irmão. Miguel ainda está aqui. Então fica ligado. Shalom. Shabbat Shalom. Eu não aprendi esse ainda. Irmãos, abre a Bíblia aí, por favor, em João, o Evangelho de João, o último capítulo, capítulo 21. Somente o verso 1 e o verso 3, diz assim o verso 1, capítulo 21 de João. Dito isto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e encontraram no barco naquela noite, e nada apanharam. Essa passagem aqui começa a relatar o fim do Evangelho de João. E nessa passagem, Pedro, ele tinha recebido uma palavra do Senhor, que era para ele ser pescador de homens. Só que ele recebeu essa palavra do Senhor quando o Senhor estava do lado dele. E Pedro foi um dos discípulos que andando com o Senhor, ele viveu milagres que outros discípulos não viveram. Pedro, ele teve a ousadia de negar a Cristo e teve uma restauração disso. Ele andou sobre as águas. Foi o único depois de Cristo que andou sobre as águas. E também Yeshua chamou ele para um particular, onde teve a transfiguração ali. Apareceu Moisés, Elias e o próprio Cristo transfigurado. Então Pedro, ele viveu experiências com o Senhor que nenhum outro discípulo viveu. Outros 2 ali estavam juntos, mas por exemplo, andar sobre as águas, depois da descida de Pentecostes, quando Pedro se levantou em autoridade ali, e o Senhor permitiu que ele arrebanhasse 3.000 almas de uma vez ali. Só Pedro viveu coisas tremendas relatadas pela palavra. Só que esse Pedro, que viveu coisas tremendas, ele tinha recebido uma palavra do Senhor. E a palavra do Senhor foi: você vai ser pescador de homens. Por quê? Porque Pedro, ele já sabia pescar. O Senhor usou o histórico de vida de Pedro para mudar a forma como ele seria usado, para ele entender que ao invés de peixes, ele pescaria homens para o Senhor. E Pedro, ele vivendo uma atmosfera sobrenatural como nós vivemos aqui,
tendo acesso aos segredos dos céus como nós temos aqui, aconteceu um fato que abalou a estrutura de Pedro, que foi a morte do Cristo, a morte de Yeshua. O Senhor, ele tinha já avisado: olha, eu vou morrer e depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Mas é difícil você ver alguém ressuscitar depois de 3 dias, que era a tua referência naquele momento. E nesse momento em que Cristo morreu, é onde está relatando o final aqui, que Cristo tinha acabado de ressuscitar. Mas sabe o que morreu com Pedro, com Jesus ali também, naquela cruz? Morreu tudo o que ele tinha revelado para Pedro, pelo menos aparentemente. Pedro, ele deixou a situação envolver ele de uma forma que, da mesma forma que Cristo morreu na cruz, ele também viu os sonhos dele, a realidade dele, tudo que ele acreditou nos últimos 3 anos morrendo também. E aí o que restou para Pedro? Aquilo que ele já sabia. O que Pedro sabia? Pescar. Então a única coisa que restou para Pedro foi voltar à vida de pescador. Percebam que às vezes, quando nós recebemos um abalo na nossa estrutura, a primeira coisa que nos vem à mente é voltar àquilo que o Senhor já nos tirou, é tentar voltar para aquilo que o Senhor já disse que não é mais propósito dele para a nossa vida. E foi exatamente o que Pedro fez. E o interessante é que na passagem ele fala assim para os outros: olha, eu vou voltar a pescar. E aí os discípulos que também viveram com Cristo ali naquele momento, que estavam com Pedro, falaram assim: nós vamos contigo. Percebe que ele tinha recebido uma palavra profética: você vai ser pescador de homens, ou seja, um evangelista, um pastor evangelista, um profeta evangelista, que tem a unção para atrair pessoas para aquilo que ele está fazendo. Perceba que o Senhor tem um propósito na tua vida, e que se você, por um abalo, se desviar desse propósito, a unção vai te cobrar, porque o Senhor, ele te entregou uma palavra e aquilo vai acontecer. Se você sair da presença do Senhor e ir para a feitiçaria, para outro lugar, e o Senhor te deu um chamado para levar pessoas com você onde você for, algumas pessoas podem te seguir e você vai pagar o preço por isso. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele voltou a pescar e as pessoas seguiram Pedro também da mesma forma como estavam seguindo quando ele estava levando pessoas a Cristo. Entenda que o Senhor, ele não tira as nossas escolhas. Ele permite a gente escolher. E ali naquele momento, às vezes pode ser uma coisa pequena, às vezes num abalo emocional, você queira voltar para aquela música que não é mais para você ouvir, aquela música que atraía os seus ouvidos, aquele filme, aquela situação que mexia com você, mas que o Senhor já pediu para você abandonar. Às vezes é essa a resposta que as pessoas dão ao Senhor no momento de conflito, no momento de abalo emocional, no momento em que as nossas estruturas foram abaladas por algo que aconteceu. Só que o Senhor é tão bom que Ele também é especialista em colocar as estruturas no lugar, aquilo que foi abalado. E nesse momento, Pedro, ele ali pescando, aconteceu algo que já tinha ocorrido com Pedro. Ele jogou a rede para todos os lados e não pegou peixe nenhum. Aí apareceu um homem ali na beira do mar e falou assim: olha, joga a rede para tal lado. E ele jogou e a rede veio abarrotada de peixe. A rede veio abarrotada de peixe, e nesse momento ele percebeu que Cristo havia ressuscitado. Ele percebeu que todos os projetos dele, que tudo aquilo que ele tinha sido ensinado nos últimos 3 anos havia ressuscitado novamente. Ele percebeu que os sonhos ainda estavam de pé. Só que ele também percebeu a falha dele, a humanidade dele, a carnalidade dele, de não crer naquilo que o Senhor tinha falado. Naquele momento a Bíblia fala que ele estava sem roupas. Ele estava sem roupas. E o Senhor, ele se deu conta disso e vestiu a roupa de novo para ir ao encontro de Yeshua. Sabe o que eu entendo aqui? Que quando a gente perde o foco daquilo que o Senhor nos deu, a gente perde a nossa identidade. Porque a roupa que você anda é aquilo que caracteriza aquilo que você é.
Então Pedro ele estava literalmente nu ali pescando, exercendo a profissão dele. Mas porque ele tirou o olho de Cristo, ele tirou o olho da presença do Pai, ele ficou totalmente sem identidade. Teve que o próprio Cristo aparecer para ele novamente, para restaurar a identidade dele. E que hoje vem acontecer isso em nós. Não sei se você passou por algum abalo que tenha te tirado do foco, que tenha feito você querer parar, que tenha feito você querer voltar àquilo que o Senhor já disse para você não voltar. Mas hoje, debaixo do temor do Senhor, para falar aqui que o Senhor veio hoje, essa noite, para colocar as estruturas de volta no lugar, para mostrar para você que tudo aquilo que Ele te falou ainda está de pé, para mostrar para você que você precisa resgatar a sua identidade, colocar a roupa nova que Ele tinha te dado, colocar a santidade de volta em você, abandonar verdadeiramente o pecado. Esse mês, que eu não sei falar o nome, Shesva, também fala de um mês onde você deixa para trás o pecado, deixa para trás aquilo que não é mais para você viver. E Pedro, ele tinha que deixar para trás ali naquele momento a mentalidade de pescador de peixes. Deixa para trás a mentalidade de pecado, deixa para trás a mentalidade de ativismo, deixa para trás a mentalidade de religiosidade. E começa a atrair para você uma mentalidade de reino. Vista uma identidade verdadeira no Senhor agora, porque o Senhor, Ele está na beira do mar agora falando para você: olha, tá vendo? Mandei você pegar o peixe aí, e você pegou porque eu falei. Não foi porque você é bom ou isso aqui, não foi porque eu falei. Entenda que as coisas só vão dar certo na tua vida quando você obedecer a voz do Mestre, quando você obedecer a direção que o Senhor está te dando para viver essa intensidade com Ele. E interessante disso é que tudo que Pedro sabia fazer era pescar. A hora que Yeshua liberou a palavra, que é o tempo que nós estamos da VAR, de liberar a palavra, a hora que ele fez isso, e o milagre aconteceu de uma noite inteira de não ter pescado, voltar ali, Pedro ele abandonou tudo e voltou a seguir o Mestre. Sabe o interessante disso? Que naquele momento ele recebeu uma fartura abundante. E a hora que ele recebeu a fartura abundante, ele voltou para o Mestre. Ele vestiu a santidade de novo, ele vestiu a identidade de novo e voltou para o Mestre. Isso quer dizer que algo que precisa ser abundante na sua vida, nem que seja um momento para o Senhor cumprir um propósito, mas algo que precisa ser abundante na sua vida, só vai vir com a intensidade que o Senhor tem para você, a partir do momento que você está disposto até mesmo de largar a abundância que o Senhor tem preparado para você, para buscar somente Ele. A hora que o seu coração estiver tão em Deus, que você é capaz de largar o pescado, de largar ali o fruto do teu trabalho, completamente, em prol do Senhor, é que aí sim, Ele vai trazer uma realidade de prosperidade para você, porque o teu coração não está mais naquilo. E quando a prosperidade vir, aquilo que vir de concreto para a tua vida, de celestial para você, o que for mais importante for a presença do Mestre, for vestir de novo a santidade e voltar para Ele, é nesse momento que o Senhor vai cumprir todo o propósito dele na tua vida. Amém? Aplaude, querido. Aleluia. Aleluia. Ministério Evangelho de Poder. Uma casa apostólica movendo-se em adoração, intercessão e palavra profética. Uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na terra. Tá vendo? Quando você se envolve no ambiente de Deus, se envolve na atmosfera, você perde a noção do seu tempo carnal, você perde a noção do seu tempo, do nosso tempo humano, físico aqui. 9h35, quase já era para ter, se fosse pelo nosso cronograma,
Mano, já era para estar encerrando o tabernáculo. São as águas tranquilas. Exatamente. Quando você vai no rio de Deus, nas águas de Deus, você se perde, irmão. Se perde no tempo. Pergunta quem entendeu isso aí, quem entendeu e discerniu isso no Espírito. Pergunta aí. Para perguntar? Quem entendeu isso? Ou você está preocupado que você tem que ir embora, dormir, que amanhã é feriado e você tem compromisso. Querido. Quando Deus nos leva no seu rio, na sua atmosfera, é porque Ele tem um propósito maior. É fazer você entender que lá é o melhor lugar que você tem que estar. Lá é o melhor lugar que eu e você temos que estar, que a gente pode estar. Que isso possa ser diário, que isso possa ser, comum para nós. Se perder na presença, se perder a noção, perder a segurança. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus para nós. Não que a gente vá regrado, sabe? Eu vou orar 15 minutos, agradecer, pronto. Mas que você vá com a intenção de deixar o rio de Deus te banhar e te levar para onde o Senhor quer. Aleluia. Evangelista, eu fiz um voto com o Eterno. Então, hoje algumas pessoas nos olham, às vezes nem dá tanta credibilidade para nós, às vezes nem acredita tanto, porque é jovem, porque é menino, porque não passou nada na vida, mas nem sabe o que nós passamos, nem sabe o que nós já renunciamos para estar aqui. Então, se hoje eu estou aqui, irmão, eu não estou querendo me honrar perante a igreja. Se hoje eu estou aqui, é porque Deus um dia me provou, e é porque eu fiz um voto, eu sou fiel a esse voto até minha morte. Ore por mim, querido. Eu sou fiel a esse voto até minha morte. Isso aqui é minha vida. Isso aqui é minha vida e a vida da evangelista. Nós não vivemos para conquistar casa, carro. Não, nós vivemos por um propósito. Nós vivemos por um propósito. E tem pessoas que querem conquistar as mesmas coisas, ou até maiores do que nós conquistamos, mas sem honrar e sem ter a mesma visão que Deus nos deu. Então, irmão, antes de você querer julgar alguém, antes de você querer criticar alguém, ou não dar credibilidade, crédito na palavra de alguma pessoa, primeiro você vê o que a pessoa passou. Várias madrugadas nós viemos aqui, ninguém sabe. Olha na tela, essa postagem está no site oficial da igreja, o link já está no grupo aí do WhatsApp. Para você dar uma meditada. Se Deus está falando isso nesse tempo, irmão, todo o contexto do que Ele está dizendo aí, já está no site da igreja. Se Deus está falando isso nesse tempo, entenda. Se Ele está te atraindo para algo, entenda. Medite nisso depois, que é muito profundo. Isso pode mudar a sua vida como mudou a minha. Então, quando nós priorizamos as coisas de Deus, priorizamos as coisas do Eterno, tudo muda. Nossa vida foi transformada, não somente por causa do voto, porque o voto é só um momento ali, mas a minha resposta diária ao meu voto ao Senhor. Então, se você fez um voto com o Senhor, se você fez um pacto com Deus, seja fiel a isso. Seja fiel. Muitas pessoas nós vemos aqui, nós olhamos, nós observamos. Muitas pessoas nós observamos tem um tempo que pessoas, elas estão a todo vapor, mas tem um tempo que as mesmas pessoas estão cabisbaixas, começam a faltar, começam a ficar ausentes. Às vezes pode ser até um tempo de Deus, mas nós, Evangelho de Poder, essa igreja, esse ministério,
Tem uma unção, querido. Tem uma carga no mundo do Espírito, no reino do Espírito. E essa carga, ela é capaz, como aconteceu comigo, de transformar e de mudar o nosso estado e aonde nós estamos. Só que eu e você, nós temos que ter esse conhecimento. Tem que ser real para nós. Tem que ser real para você que é filho aqui. Sabe quando nós vamos parar de ter mensagens de derrota, enviar mensagem para os pastores de derrota, de dificuldade? Quando nós entendemos, anote isso, ouça isso, quando nós entendemos a dimensão da glória que tem nesse lugar, a dimensão da unção que há nesse lugar, sobre nós, liberada para nós, só quando a nossa mente entender de fato, nós vamos parar de ter derrota. Claro que Deus permite certas coisas na nossa vida para nos edificar, para nos fazer crescer, mas eu e você não podemos tropeçar em coisas pequenas, porque a dimensão que temos, a unção que temos, e Deus nos dá acesso para atrair isso, já nos faz vencer. Abra aí sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, eu estou terminando, eu só quero deixar esse versículo para mais entendimento. Romanos 12, eu vou ler a partir do versículo 1, para ficar mais fácil o entendimento. Amém, querido? Romanos 12 diz assim: eu os exorto, portanto, irmãos, tendo em vista as misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo e separado para Deus. Isso irá agradá-lo, pois é a adoração do templo lógica de vocês. Em outras palavras, não se deixem conformar aos padrões do mundo. Em vez disso, continuem se transformando mediante a renovação do quê? Da mente, para que saibam o que Deus deseja, e todos concordarão que seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. Por isso digo a cada um de vocês, pela graça que me foi dada, que não exagerem nas ideias sobre a própria importância. Em vez disso, desenvolvam uma avaliação sóbria de si mesmos, baseada no padrão dado por Deus a cada um, isto é, a confiança. Você entendeu isso? Não vos conformeis com o padrão do mundo. Nós não podemos ser atraídos pelas coisas que o mundo nos oferece, que o mundo envolve. Deus muda. Deus muda. Quem acha que Deus muda, levanta a mão. Deus muda? Não, Deus não muda. Deus não muda, querido. Você acha que o Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar, é o mesmo Deus que nós adoramos aqui? Quem acha? Quem crê isso? Deus não muda, é o mesmo Deus. Deus naquele tempo alimentava o povo todo dia. 40 anos o povo ficou no deserto. 40 anos Deus alimentou o povo. 40 anos. O povo não precisava acordar cedo para ir comprar pão. Acordava, já estava lá o pão, o maná lá na porta. Esse Deus mudou? Não mudou. Mas por que não acontece mais essas coisas? Por que não acontece mais essas revelações poderosas de Deus? Sabe o que muda? O que muda? A tecnologia muda. A tecnologia, cada ano que passa, ela aumenta, e isso nos atinge. A tecnologia muda, vai ficando mais fácil. É criado robô, já não vai nem precisar mais trabalhar, porque os robôs vão estar trabalhando.
Isso começa a nos afetar, tirando Deus do centro da nossa vida, tirando a soberania de Deus. Aí nós começamos a acreditar e a pensar que Deus não é mais poderoso como Ele era antes. Tem muita gente que não acredita que Deus é o mesmo Deus. Tem vezes que eu adoro aqui ao Senhor, eu adoro a Deus aqui, e parece que eu estou igual Davi quando a arca volta para Jerusalém. Que Mical começa, a mulher dele, Mical, começa a olhar para ele e apontar que ele estava nu no meio do povo. Só que Davi, ele sabia quem que ele estava adorando. Às vezes eu adoro da mesma forma. Eu sei quem eu estou adorando um Deus tão grande, tão poderoso, que as minhas dificuldades, que os meus problemas não são capazes de intervir no meu culto, no meu momento de adoração. Já viu pessoa que no meio da adoração está assim? Está assim? Sabe por quê? Porque ela não tem a visão de Deus como poderoso. Ela fala, isso aqui, não sei para onde está indo isso, não sei por que eles estão fazendo isso. Quando você tem essa visão de que Deus não mudou, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que alimentou o povo durante 40 anos no deserto, é o mesmo Deus que cuida de você todo dia, é o mesmo Deus que te abençoa todo dia. Não vos conformeis com o padrão do mundo, mas transformar-vos as vossas mentes na sabedoria, na revelação de Deus. Nós temos que deixar Deus todo dia tocar na nossa mente, mudar o nosso entendimento das coisas. É só Deus que nos dá a capacidade de ver as coisas como elas são. É só Deus que nos dá a capacidade de discernir o mal que está vindo contra nós. É só Deus que nos dá a capacidade de enxergar a astúcia do maligno que vem contra nós. Sabe por que muitas pessoas não prosperam? Sabe por que muitas pessoas não crescem, não frutificam? Porque não deixa o Senhor renovar a mente. Elas são acostumadas, querem ficar no mesmo modo de vida, no limite. Só que Deus é um Deus, irmão, que nos abençoou com todas as sortes espirituais nas regiões celestiais, com todas as bênçãos. Quando nós temos esse entendimento, não nos falta nada. A ira não é maior do que a misericórdia em nós, o ódio não é maior do que o amor em nós, a tristeza não é maior do que a alegria em nós. Quando nós entendemos que tudo, exatamente tudo, já nos foi dado por Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? O que você precisa já está liberado para você. Você precisa de ânimo? Tem ânimo para você. Você está fraco, precisando de força? Tem força para você, já foi liberado. Já foi liberado. O que você precisa fazer é deixar Deus fazer. Já foi liberado. O que você precisa fazer é deixar Deus fazer, tocar na sua mente para fazer você entender que Deus é bom. Que Deus é bom. Não deixe sua mente limitada. Sabe, há muitas igrejas ministrando muitas coisas rasas, só que Deus é muito mais profundo. Tem muita igreja que ministra para a alma. Nós não somos uma igreja que ministra para a alma, nós somos uma igreja que ministra para espírito. Deus, Jesus e Yeshua ministravam o espírito dos seus discípulos. Nós ministramos o seu espírito. Eu falo com você, eu não falo para afagar o seu ego, para a sua alma se sentir confortável. Não, eu falo com você, eu ministro sobre você, para o teu espírito entender. Nós somos criados, não corpo, alma e espírito. Nós somos criados espírito, alma e corpo. Então quem tem que nos reger é o Espírito de Deus. O que vai nos fazer sobreviver e não se envolver com os padrões do mundo
é o Espírito de Deus. Aquele que é do Espírito busca as coisas do Espírito. Ei, irmão, nós somos seres espirituais em um corpo que peregrina em uma terra estranha. O que Paulo diz aqui? Deixa eu ver onde está o versículo. Que ele fala de não se acostumar com as coisas. Aqui, verso 3: por isso digo a cada um de vocês, pela graça que me foi dada, que não exagerem nas ideias sobre a própria importância. Quando nós entendemos que nós somos seres espirituais, nós não valorizamos as coisas deste mundo, nós não valorizamos os padrões mundanos mais do que o princípio de Deus, mais do que o princípio divino. Sabe o que Deus está querendo fazer conosco aqui? É transformar nossa mente e fazer eu e você entender 2 Timóteo capítulo 1 verso 7, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder. Você tem um espírito de poder dentro de você. Você tem um espírito de fogo. Já viu aquele meme do WhatsApp que direto nos jovens manda lá? Um rapaz pegando fogo andando. Há isso dentro de você, cara. Existe um ser assim dentro de você. Sabe o que me fez triunfar naquele lugar onde eu estava oprimido? Esse espírito, cara. Esse espírito de fogo, de leão. E às vezes nós esquecemos dele, como eu esqueci. Mas Deus transformou a minha mente naquele lugar e me fez entender que eu sou um ser espiritual que tem tudo liberado para vencer em qualquer momento, em qualquer hora da minha vida. Ei, irmão, sabe, amanhã o inimigo não vai te vencer, cara. Sabe, amanhã você vai se deparar com uma dificuldade, porque nós somos humanos e tem desafios, dificuldades, só que elas não vão nos parar mais. Elas não vão nos travar mais. Elas não vão nos trazer preocupações mais. Elas não vão mais nos intimidar. Sabe por quê? Porque Deus está tocando na nossa mente aqui e fazendo nós entender o quão poderoso nós somos nele. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Ele está fazendo você se enxergar. Se enxergue. Você é um ser espiritual. O seu espírito clama. O meu e o teu espírito clama. Clama pelo que? Por mais de Deus todos os dias. Só que às vezes nós não ouvimos o clamor do Espírito, e ouvimos o clamor da nossa alma, ouvimos o clamor da nossa necessidade. E Paulo vem e nos diz o quê? Por isso digo a cada um de vocês, pela graça de Deus que me foi dada, que não exagere nas ideias, sobre a própria importância. Não se importe com você mais, cara. Se importe com quem você é em Deus. Não se importe. Nós estávamos ontem na Casa de Poder e nós estávamos falando um assunto sobre... Nós nos deparamos com um assunto sobre de faculdade, de estudo, ali no momento de comunhão. Sabe, tem muita gente tem muitos pais que fala que o filho tem que crescer, tem que estudar e tem que ter um diploma. Que o pai teve, a mãe teve, o irmão teve, o tio teve, você também tem que ter. Só que às vezes o propósito de Deus não é que ele tenha um diploma, que a pessoa tenha um diploma, é que ela seja alguém tão entregue ao Senhor. Não estou dizendo que você não tem que estudar, que você não tem que ter o desejo de conquistar e de ter o seu diploma. Só que às vezes não é a vontade de Deus para você, e você está lá perdendo tempo, dando importância às coisas de si mesmo. E Deus está lá querendo te consumir,
querendo usar você, o seu espírito, e você não alimenta. Você alimenta você mesmo, você alimenta os seus próprios sonhos, você alimenta os seus próprios propósitos. Eu quero que você saia daqui com a mentalidade que seu espírito clama, que seu espírito ele queima, seu espírito ele pega fogo, e essa chama não pode se apagar, e quem faz essa chama não se apagar somos eu e você. Conforme nós nos entregamos, mais fogo; conforme nós ofertamos, mais fogo; conforme nós oramos, mais fogo; conforme nós jejuamos, mais fogo; conforme nós nos entregamos, mais fogo. Nada nos para. Ei, eu quero ver uma igreja que voa, querido. Eu quero ver jovens que voam. Eu quero ver famílias que queimam na presença, crianças que queimam na presença. Não só eu, mas Yeshua deseja ver isso. Adonai nos criou para isso. Irmão, eu não vou falar de salvação aqui, mesmo que tudo que eu falo aqui remeta à salvação, porque quem nos deu a salvação foi Cristo no madeiro, Yeshua no madeiro. Eu não preciso ficar falando de salvação, porque você já sabe o caminho. Eu vim falar para você que você vive aqui salvo, você já é salvo. Mas esse tempo que você vive aqui, queime na presença dEle, se consuma na presença dEle. Você já é salvo, irmão. Se você crê em Yeshua, você já é salvo, porque o sacrifício dele foi para nos dar salvação. Então eu não preciso mais ficar falando disso aqui. Mesmo que tudo isso que eu estou ministrando remeta à salvação, tudo isso que eu disse que eu estou ministrando é para a salvação da sua vida. Não entenda como heresia isso que eu quis dizer. Tudo que eu estou falando, tudo que eu estou ministrando é para você ser salvo. Mas eu não vou ficar falando, salvo. Não precisa mais falar, que a maior mensagem foi Yeshua no madeiro, de salvação. Só que nós temos que entender, nós somos salvos, mas vivemos em uma vida, em um corpo, e Deus nos dá dias e dias e dias, até Ele achar que chegou o nosso limite. O que nós vamos fazer com isso? O que nós vamos fazer? Se acostumar com os padrões do mundo? Dar importância aos nossos sonhos, que não são dele? Dar importância aos nossos bens? Ei, irmão, seja um altar que queime todo dia para o Senhor. Seja um ser de fogo. Seja um ser ousado, porque é assim que Deus te vê. É assim que Ele te vê. Você já se imaginou como você é no Espírito? Já se imaginou? Começa a imaginar, fala para Deus te mostrar como você é no Espírito. Eu tenho certeza que você é bem melhor do que você acha que você é. Eu tenho certeza que no Espírito você é bem mais forte do que você pensa. Que no Espírito você é mais inteligente, mais sábio do que você acha que você é. Então peça para Deus te mostrar quem você é. Feche seus olhos, aproveita essa oportunidade debaixo dessa palavra. Fala: Senhor, me mostre, traga a tua revelação de quem eu sou. Eu sou um leão. E você? Sou leão também. Eu sou um leão. Aquele que tem o DNA do leão da tribo de Judá. Eu sou como as águias que sobrevoam sobre toda e qualquer adversidade. Eu sou um leão que adentra nas regiões da savana e come a presa. Eu sou a águia que voa nas regiões mais altas e vê e só desce no momento correto, certo. Que esse espírito de conquista
do leão da tribo de Judá, venha sobre você. Que esse espírito profético de entendimento venha sobre você. E venha sobre você. Que a adoração ela flua rios dentro de nós. Que ela flui como rios dentro de nós. E que renasça. Que renasça. Que renasça. Que renasça. Sim, Deus. Conquistamos territórios. Restaura. Voamos sobre regiões. Olhe, pega essa palavra. Conquistamos territórios. Não são do leão. E desses territórios, conquistamos territórios, demarcamos territórios, aumentamos os limites de territórios. Veja isso no teu espírito. E depois de territórios conquistados, olha aí, aguçando os sentidos espirituais, você pode sentir esse cheiro de águas correntes, e o teu espírito ser projetado como uma águia que voa. Conquistamos territórios como leão, e plainamos sobre regiões como as águias, como as águias, como as águias, como as águias, como as águias. O limite que a águia percorre é muito grande. Então que os nossos espíritos como águias voam agora. Que os nossos espíritos como águias voem agora para contemplar a grandeza dos limites que Israel viverá nesta terra durante a majestosa volta de Yeshua. Contemple os limites. Percorra os limites ou vai continuar